Bom, gente, cheguei em casa. Ai, eu não sei nem o que pensar sobre o que aconteceu hoje. Porque hoje o dia foi bem corrido. Assim, a lista do que eu tinha pra fazer hoje, eu não consegui fazer a metade. E aí, assim, fiquei muito ocupada hoje com as partes do trabalho mais doméstico. E aí, a parte dos projetos, do exercício, não consegui fazer. E aí, eu tive alguns imprevistos, né, algumas situações totalmente fora da rotina, assim, totalmente incomuns, né, que não acontecem sempre, aconteceram hoje, e aí eu não consegui me dedicar totalmente ao meu planejamento do dia, né. E aí aconteceu de eu me organizar toda para ir pro culto, chego lá, não tem culto. Sobre isso, eu quero agradecer a todas as pessoas que viram meus stories, que são da igreja e não me avisaram. Porque eu não tenho grupo, né? Não estou no grupo da igreja, de WhatsApp. E mesmo no grupo que eu tô, por exemplo, que é o dos jovens, eu quase não visualizo nada lá, sabe? Isso é muito, muito difícil. Porque eu sou muito desacostumada com o WhatsApp. Mas é brincadeira, gente. Não tô falando isso sério, não, assim, indireta pra ninguém, não. Pelo amor de Deus, é brincadeira. Mas eu achei interessante porque eu poderia estar reclamando, eu poderia estar pensando assim, poxa, eu me organizei inteira, tendo um monte de coisa pra fazer. É tanto que quando eu saí de casa, eu saí assim, oh meu Deus, tanta coisa ainda ficou por fazer. Mas eu acho maravilhoso que nada se perde. Deus não perde oportunidade de fazer com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Porque poderia ter sido uma perda de tempo, né? Eu ter me preparado, ter jantado mais cedo para poder ir para o culto e tomar banho, no horário que não é o horário que normalmente eu paro, né, para tomar banho e tudo mais, e passar roupa. E hoje eu passei um tempão, né, desfazendo a barra da jardineira, que é essa peça de roupa. Não sei como é que vocês chamam, mas eu chamo de jardineira. E aí, ou seja, foi um tempo que eu poderia ter usado para fazer outra coisa. E aí, quando eu fui para a igreja agora, né, falando que nada se perde, eu poderia considerar, poxa, perdi meu tempo, mas não, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus vê que você faz as coisas, né, com que motivação você faz as coisas. Então, Deus viu que eu estava indo realmente, assim, para casa de Deus, adorar, me esforcei, estava renunciando um tempo que eu poderia usar para meus projetos pessoais, mas mesmo assim eu fui. E aí no caminho, quando eu estava indo para a igreja, eu passei por uma praça e no banco da praça quem estava lá? Aquele senhor que eu falei no Storycast passado, sobre a questão lá da oração, de uma vida com poder e tudo mais. Quem não assistiu ou quem não lembra, vai lá no YouTube, fica lá, salvo. E aí eu vi essa pessoa, parei, pensei, né, lembrei do assunto lá do Storycast. E aí, enfim, parei lá onde ele estava, e aí comecei a orar. E aí ele estava desacordado, né? E aí comecei a orar, eu não orei alto, eu só parei, estendi a mão. E aí ele acordou na hora. E aí começou a falar algumas coisas, né? Algumas coisas sem sentido, só que eu tava atrasada, né? Na minha cabeça ainda tinha culto, ainda teria culto. E aí eu segui caminho e fui para a igreja. Cheguei lá na igreja, duas irmãs estavam na calçada, né? Me avisaram que não ia ter culto, ia ter ensaio das irmãs. E aí voltei. Quando eu voltei, ele ainda estava lá no banco da praça, mas não estava mais deitado, estirado. Ele estava só sentado. Mas aquilo ali foi para mim despertar, né? Porque eu estava conversando com a minha cunhada esses dias e ela estava aqui no apartamento e ela falou para mim sobre... ela pegou a Bíblia dela, né? Uma Bíblia antiga dela que tinha várias anotações dela e ela estava folheando e aí ela viu uma anotação dela falando sobre você ir para a guerra sem consagração, né? Tava escrito assim, não vá guerrear sem preparo, né? Sem consagração. E aí, eu exatamente sobre isso sobre essa anotação dela, eu falei sobre o caso dele, né? Eu disse assim, olha, eu estava pensando
estava pensando sobre ter certas atitudes que exigem uma ousadia no espírito, mas essa anotação sua, eu falando para ela, né, essa anotação sua me traz um alerta sobre não entrar em guerra sem preparo, né? Se você sabe que está se dispondo mesmo a entrar em guerras espirituais nesse nível, né, de orar por alguém no meio da rua, que precisa de libertação. Eu estou recebendo esse comentário dela, eu falando pra ela, estava recebendo aquilo como um alerta de Deus, dizendo assim, beleza, quer ir? Vamos. Mas se prepara, né, se consagra e tudo mais. E aí quando eu passei por ele agora na volta, eu lembrei disso, né, porque eu fiquei pensando, será que eu fico, será que eu vou lá, será que eu falo, será que eu oro, o que é que eu faço? E aí nesse momento, assim, que eu tava voltando, né, e eu passei por ele de novo, aí eu lembrei desse momento da minha cunhada conversando comigo e falando sobre isso, né? Não vá pra guerra sem consagração. E aí, nessa hora, eu disse assim, calma, não tô pronta, né? Não tô preparada para essa guerra. Então, ficou no meu coração isso, né? De que sair de casa exige do crente um preparo, né? Porque você não sabe das oportunidades que você vai ter no caminho. Às vezes a gente pensa, foi o que ficou no meu coração hoje à noite, né? Às vezes a gente pensa que a gente está só indo para o culto, que a gente não necessariamente vai viver uma experiência onde vai ser exigido de nós o nosso preparo espiritual para uma guerra espiritual desse nível. E não, né? Não é assim. A gente tem que estar sempre pronto, sempre preparado para guerrear em nome de Jesus, né? E isso torna essa noite, assim, essa minha saída, não como uma perda de tempo, né? Deus falou comigo nessa ida, nessa volta. Então, assim, graças a Deus. Ainda cheguei mais cedo, né, do que eu chegaria se eu estivesse no culto. E aí eu vou tentar colocar em dias aí, pelo menos algumas partes ali da lista de tarefas, né? Pelo menos os projetos que estavam ali engavetados, que eu falei. Hoje vou tentar fazer, né? Trabalhar em alguns deles agora, antes de dormir. Mas aí, eu tava pensando aqui se eu contava ou não, né? Mas eu achei interessante que hoje, enquanto eu tava trabalhando em outras coisas, eu tava ouvindo um podcast muito, muito, muito bom, que é um podcast com a Laura Sougueles. Vou até deixar aqui. E eu achei interessante porque essa semana, quem observou os stories viu que essa semana eu tô muito dançante. E aí eu achei interessante que esses dias, né, na segunda-feira teve ciclo de oração dos jovens e um dos hinos que os jovens ensaiaram foi aquele hino que eu tava dançando muito essa semana, aqui, né, dançando ontem aqui nos stories. E aí eu achei interessante isso porque algumas noites atrás, né, eu sonhei eu dançando. Eu dançando, tipo naqueles galpões de aula de dança, que tem uma parede de espelho bem grande, e aí os dançarinos ficam dançando assim na frente, tipo ensaio, aprendendo coreografia e tal, mas não é coreografia de igreja, não, tipo assim, aquele conjunto de coreografia, não. Era só eu mesmo ali dançando, e dançando assim do meu jeito. E aí eu acordei com uma sensação tão boa, assim, de dançar, vontade de dançar. E aí, quando eu cheguei lá no círculo de oração, fazia muito tempo que eu não escutava essa música, e essa música, pra mim, nem é uma música que eu escuto muito, mas eu gosto do ritmo dela, que ela me faz dançar. E aí, eu já tava com esse sentimento, assim, desde o sonho, né, de que eu tava com saudade desse meu lado dançante, né, sendo que, naturalmente, eu sou essa pessoa, né? Eu sou muito espaçosa, eu gosto de mexer braço, sabe assim? Eu gosto de me mexer. E aí, eu tava sentindo falta, né? De dançar mais. E aí, quem já observou, nos cultos, durante os hinos, não importa se é o conjunto dos jovens, qualquer hino, eu tô lá, me mexendo, dançando, porque eu gosto, assim, é natural, sai naturalmente, às vezes eu nem percebo. E aí, uma vez, pensando sobre isso,
Até porque não é muito comum as pessoas dançarem muito, se mexerem muito, né? Geralmente as pessoas ficam mais quietinhas na dela durante os cultos. Pelo menos eu não conheço uma pessoa assim que fique dançando durante os hinos da harpa, né? Mas eu gosto muito, assim, é natural meu, simplesmente sai. Assim, às vezes eu nem percebo, quando eu vou perceber eu tô lá, dançando, né? E aí, eu fiquei pensando um tempo sobre isso, né? Até eu mesma me reprimi, assim, de, ai, evita, ou eu ficava, assim, muito consciente de, não dança, fica quieta, fica quieta. E aí, uma vez eu tava num período de consagração, né? Um jejum, assim, prolongado e tudo mais. E aí, quando encerrou esse jejum, aí Deus liberou uma palavra que foi um bálsamo pra, sabe? Foi tipo um consolo, assim, pro meu coração, porque Deus liberou uma palavra que era assim, ele disse assim, eu te chamei para uma adoração extravagante. E aquilo ali pra mim foi assim, um abraço de Deus, porque foi uma aprovação de Deus, é como se Deus dissesse assim, tá tudo bem, pode dançar. Tá tudo bem, pode levantar as mãos, tá tudo bem, pode estalar seus dedos, tá tudo bem. Durante o louvor do conjunto, pode cantar e pode dançar, sabe? Onde há o Espírito do Senhor, né? Onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, pode dançar. Porque eu sei que o teu coração está em mim. Você está dançando pensando em mim. Você está dançando porque você não consegue controlar o que você sente quando você está na minha presença, sabe? E é verdade. Deus conhece, né, a intenção do coração. E aí, essa palavra, né, te chamei para uma adoração extravagante, virou assim para mim o meu respaldo, sabe? Assim, eu nunca me importei com o que pensariam ou pensam. É tanto que, como eu falei, é automático, assim, meu. É tão natural que eu nem tô pensando, eu nem penso no que tá acontecendo ao redor, né? E isso, né, falando dessa questão da adoração extravagante, eu nunca mais tinha feito isso, assim, eu tava muito me segurando. Vocês viram, né, um storycast aí, eu em crise de identidade, que envolveu até roupa e tudo mais. E aí, desde segunda-feira, quando tocou essa música, que eu fiquei assim mais dançante, aí no ensaio eu dancei um pouquinho e tudo mais, e aí no outro dia eu coloquei o hino pra tocar, e aí dancei aqui, e aí quando eu tinha saído, e aí eu tinha saído de casa, e aí quando eu tava voltando, né, do lugar de onde eu tinha ido, essa palavra voltou pro meu coração, eu nem tava lembrando, nem tava pensando nela. E aí ela voltou pro meu coração, né? Eu te chamei para uma adoração extravagante, né? Uma adoração que vai além do básico. E aí ficou tão forte no meu coração aquilo, sabe? Eu tô me sentindo tão leve dançando, dançante, a Thaís dançante voltou. E aí essa palavra voltou no meu coração, né? Thaís, eu te chamei para uma adoração extravagante. E hoje à tarde eu tava fazendo algumas coisas aqui, né? E aí eu tava lavando a varanda e ouvindo um podcast da Laura Sogueles. Quando eu terminei de lavar a varanda, eu entrei, sentei um pouquinho para descansar e aí olhei pro vídeo, né? Porque eu tava só ouvindo, fazendo as coisas. E aí eu sentei para descansar um pouquinho e aí eu olhei pra gravação do podcast que ela tava. Gente, quando eu olhei pra ela, né, no podcast, atrás dela, no estúdio onde ela tava fazendo a gravação da entrevista, né, do podcast lá, atrás dela, no cenário, gente, eu tô chocada até agora, tinha um livro, vou deixar aqui a foto, tem um livro chamado o quê? Adoração Extravagante. E quem é a autora do livro? A escritora? Darlene Zschech, eu chamo Zschech, mas é Check, né? Darlene Zschech, que é simplesmente a minha maior referência na música cristã e como líder de louvor e assim, a pessoa que mais me influenciou a gostar e querer aprender a língua inglesa. Ela é uma das mulheres.
esse amor pelas nações, sabe? Então, ela é muito especial para mim. Eu não sei nem como colocar em palavras, mas não é idolatria, né? Ela é muito especial por ser esse instrumento mesmo para despertar, que Deus usou para despertar em mim esse amor pelas nações, por outros idiomas, por cantar em outros idiomas. E quando eu vi, né, eu estou exatamente vivendo esse momento em que Deus me lembra da palavra sobre adoração extravagante, me dá sonhos a respeito de dançar enquanto se adora, né, de ir além do básico, de ir além do que todo mundo faz, mas de fazer aquilo que é espontâneo, aquilo que está na essência do seu ser, porque Deus te fez com essa essência, né, essa adoração extravagante, ela vem do âmago da sua alma, né, porque o Senhor colocou essa adoração extravagante em você, e eu nem, nossa, eu acho que eu nem, se eu já soube que a Darlene tinha escrito um livro chamado Adoração Extravagante, eu nem me recordava. Sério mesmo. Eu não estou dizendo que eu não sabia, porque muito provavelmente eu já devo ter visto. Eu estou dizendo que eu não estou dizendo que eu não sabia, porque eu acho que eu já pesquisei sobre livros que ela escreveu, mas eu não me lembro se eu tinha visto esse, né, sobre adoração extravagante. Mas para mim é uma surpresa muito grande ver esse livro exatamente nesses dias em que Deus está falando comigo, me trazendo à memória e trazendo de volta essa adoração extravagante em mim. E na mesma semana em que ela, a Darlene, lançou um CD novo, ó, depois de muito tempo ela tá relançando algumas músicas que ela lançou quando era mais jovem, e agora também algumas inéditas, que eu até postei aqui essa semana, né, que é aquela My Testament is You. Não era esse o tema do podcast, sabe? E aí eu passei a maior parte do podcast só ouvindo, né? Eu nem tava olhando pra TV. E aí trabalhando, fazendo minhas coisas. E quando eu sentei pra descansar um minutinho, a câmera mostrou o livro, né? Então, assim, olha como Deus coordena as coisas, os acontecimentos pra continuar falando, confirmando, né? Então, assim, pra mim, nesse momento, Deus está falando sobre isso, sobre a liberdade na presença, sobre a adoração extravagante ser algo que Ele coloca dentro de nós, faz parte da essência de adorador também, né? Não estou dizendo que todos têm essa manifestação da adoração mais extravagante, mais espalhafatosa, mas é algo que o Senhor faz sim, coloca assim no nosso coração para a gente demonstrar para Ele. E é sobre isso que Deus está me trazendo à memória, né? Sobre essa adoração extravagante que Deus está me despertando novamente. E aí foi tão lindo, assim, foi tão especial ver Ele confirmando até, gente, num podcast que não estava nem falando sobre isso, um livro da Darlene Zeg. Gente, qual é a chance disso acontecer? E de eu estar assistindo bem na hora que passa o livro. Então, assim, tô com muito desejo de adquirir esse livro. Meu Deus, que especial. E eu compartilho isso com você para você observar a sua vida. O que é que Deus está falando com você de forma específica? O que é que Ele está trazendo de volta para o teu coração? Observa as coisas ao redor. Às vezes um livro aleatório que está numa estante, num cenário de um podcast que você está ouvindo e que você nem está olhando para a TV, você está ali limpando a casa e de repente quando você para olhar para a TV está lá algo que está confirmando algo que Deus já está falando com você durante a semana, através de sonho, através de outras coisas, através de algo que Deus despertou você no ensaio do conjunto. Então, assim, observa o que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus está falando para você especificamente, sabe? Deus não fala só durante a pregação lá na igreja, no culto. Deus não fala só enquanto você está lendo a Bíblia. Deus fala quando você lê a Bíblia, quando você está no culto, quando você está ouvindo uma pregação. Mas assim, junta as peças, sabe? Una os pontos do que Deus está te conduzindo, do que Deus está falando, chamando sua atenção, porque tudo Deus usa para falar. Então, assim, eu tô muito, parece que eu tô eufórica, sabe? Deus está despertando, trazendo de novo, né, no meu coração essa adoração mais extravagante. Eu acho isso tão lindo, porque é como se fosse uma resposta para aquele podcast, para aquele storycast que eu estava comentando, né, sobre eu não estar me sentindo muito eu.
E às vezes uma das formas de Deus responder nesse sentido, né, usando essa questão da adoração extravagante, é como se Deus estivesse dizendo assim, Thaís, não é a vestimenta, né, que vai te fazer você se sentir você, ou pelo menos não nesse momento, porque até nisso eu ouvi Deus falar através desse podcast aí da Laura Sogueres, ela falando sobre você se adaptar a outras culturas. Né? Ela morou nos Estados Unidos, ela falando que conheceu Portugal e tal, não sei o quê, e aí Deus falando com ela sobre a adaptação a outras culturas. Para você alcançar as nações, você precisa trabalhar no seu coração de não se apegar ao que você é originalmente, sabe assim? Você não ser uma pessoa apegada à cultura do seu país quando você estiver num outro lugar. Então, Deus ministrou tanto no meu coração porque eu tô em outra cidade, eu tô em outro lugar. E como eu falei naquele storycast, né, às vezes até a questão dos usos e costumes que pra gente pode ser interpretado como uma questão cultural, porque é uma questão cultural. E aí, Deus ministrou tanto no meu coração sobre isso, sabe? Assim, às vezes é um treinamento de Deus, porque as nações estão no meu coração. Eu sei. E às vezes é um treinamento de Deus, né? De você ser treinado nas pequenas coisas, nas pequenas renúncias como essa, né? Pequenas assim, para os outros, mas pra gente, né? Essa questão do se adaptar, renunciar o seu eu original, né? A sua cultura original, a sua autenticidade, no sentido de a forma como você se sente você, para se adaptar a uma outra cultura, porque é o tempo de você estar dentro, imersa nessa cultura. Então, assim, é um treinamento de Deus. E aí eu fiquei, assim, tão consolada, né, nesse sentido, oh, meu Deus do céu, um treinamento de Deus para aprender sobre isso, né, sobre o adaptar-se à cultura de um outro lugar e de entender que a obra, a missão é muito maior do que isso, né? Do que essa necessidade de você se sentir você ao praticar, né? Aquilo que é próprio da sua cultura, do seu país, do seu lugar, daquele lugar onde você se sente realmente você, mas o cumprir do chamado e da missão e da vontade de Deus inclui você passar por esses momentos de renunciar a sua cultura original para se adaptar a uma outra cultura, porque é aquele lugar e com aquelas práticas que você vai estar cumprindo uma missão para Deus. Então, assim, que especial foi o dia de hoje. O dia de hoje e eu aqui no meio dos meus afazeres domésticos. Então, assim, até para quem está em casa, cuidando de filho, lavando louça, limpando casa, lavando varanda e os projetos pessoais tudo ali na mesa esperando você achar um tempo, um minuto que for para você poder sentar e trabalhar nessas outras áreas que você quer tanto desenvolver, mas olha o tanto que a gente pode ouvir de Deus e ser ministrado por Deus enquanto a gente vai trabalhando no cotidiano, sabe? Nas tarefas mais simples, nas tarefas domésticas, entende? Então, esse livro, né, Adoração Extravagante, é o meu novo desejo de consumo, né, no momento. E eu acredito que Deus, né, pode falar muito mais. E se eu conseguir adquiri-lo, eu quero compartilhar.